A distância de Jesus que a alma experimenta. O agir tremendo do amor. 10 de agosto de 1908. Continuando no meu estado habitual, mas cheio de amargura e privações, tendo recebido a comunhão, lamentava-me ao bendito Jesus sobre a maneira como ele me havia deixado e sobre a inutilidade do meu estado. E ele, compadecendo-se dos meus lamentos, disse-me: minha filha, nada diminuiu os bens que existem entre mim e ti, porque todo bem está no fundamento. Quando duas pessoas se unem em vínculo de amizade ou em união esponsal, e além disso, já trocaram dons e se amaram tanto a ponto de tornarem-se indivisíveis, de modo que uma tomou e copiou tanto da outra que sente em si o ser da pessoa amada. Se por necessidade extrema são forçadas a permanecer distantes, acaso esses dons diminuem ou o amor enfraquece? De modo algum. Pelo contrário, a distância faz crescer ainda mais o amor e leva a conservar os dons recebidos com maior zelo, esperando no retorno um presente inesperado e ainda maior. Ainda mais tendo copiado em si a pessoa amada. Parece que para ela não há distância, já que sente sua voz ecoar na própria voz. Tê-la imitado, sente-a em sua mente, em suas obras, em seus passos, de modo que está distante e próxima ao mesmo tempo. Vê-a e lhe escapa, toca e não pode retê-la. Assim, a alma vive em contínuo martírio de amor. Se a justiça me obriga a privar-te de mim e a permanecer longe por algum tempo, podes acaso dizer que te tirei os dons e que há diminuição no amor? E eu, meu estado é duro demais, minha vida querida, e de que adianta eu estar aqui se não me fazes sofrer para poupar meu próximo dos castigos? Dissestes tantas vezes que não choveria e de fato não chove. Assim, não posso mais vencer-te em nada. O que dizes, fazes, enquanto, se estivesses perto como antes, eu te falaria tanto que acabarias por me conceder a vitória. Como podes dizer que a distância não é nada? E ele: é justamente por isso que sou forçado a manter-me afastado, para não te dar a vitória e dar lugar à justiça. Mas, mantendo-te assim, há também um bem nisso, porque a falta de água trará a fome. Os povos neste tempo se humilharão, e quando ocorrerem massacres e guerras, a graça os encontrará mais dispostos a se salvar. Não é também um bem que, enquanto as guerras estavam prestes a se sobrepor à fome, por manter-te assim, elas serão adiadas por mais algum tempo, permitindo que mais almas sejam salvas? E depois acrescentou: o amor nunca diz basta, mesmo que o amor flagelasse a alma e a reduzisse a pedaços. Esses pedaços clamariam amor.
O amor nunca se dá por satisfeito, nunca para, ainda que esses pedaços fossem pulverizados e reduzidos a nada. Nesse nada, ele sopraria seu fogo, imprimindo sua própria forma, sem misturar nada de humano, mas tudo de divino. Então, o amor canta sua glória, suas façanhas, seus prodígios, e diz: estou satisfeito. Meu amor venceu, destruiu o humano e edificou o divino. O amor age como um hábil artesão, que tendo em suas mãos muitas peças que não lhe agradam, as quebra, as lança ao fogo e as mantém ali até que se liquefaçam e percam completamente sua forma, para então moldá-las em novas formas, belas e encantadoras, dignas de sua maestria. É verdade que para o humano esse agir do amor é muito duro, mas quando vê o que conquistou, perceberá que a beleza substitui a feiura, a riqueza substitui a pobreza e a nobreza substitui a rusticidade. E então ele mesmo cantará as glórias do amor. A vontade, o coração, o amor. 14 de agosto de 1908. Tendo comungado, vi um menino dentro de mim, como se estivesse à procura de algo importante. Eu disse: meu caro, o que buscas com tanta diligência? E ele respondeu: filha, estou à procura do pincel da tua vontade, para poder pintar a minha imagem no teu coração, porque se não me dás a tua vontade, falta-me o pincel para poder livremente pintar-me em ti. Assim como a tua vontade me serve de pincel em minhas mãos, também o amor me serve de tintas para poder imprimir a variedade de cores da minha imagem. Além disso, assim como a vontade humana me serve de pincel, assim também a minha vontade serve de pincel nas mãos da alma para pintar a sua imagem no meu coração e em mim. Depois ela encontrará abundante tinta de amor para a variedade de cores. 19 de agosto de 1908. Como a alma pode semear o bem? Se Jesus pedirá contas à alma, será apenas para lhe dar o fruto de sua semeadura. Tendo feito a meditação de que quem semeia o bem, colherá o bem, e que quem semeia vícios, colherá males, fiquei pensando, qual poderia ser o bem que eu poderia semear, estando nesta minha posição, na miséria e na inabilidade? Neste momento senti como se estivesse sendo recolhida e ouvi em meu interior: a alma deve semear o bem com todo o seu ser. A alma tem uma inteligência e esta deve aplicá-la a compreender Deus, a pensar sempre no bem, a jamais permitir que entre na mente qualquer semente má. Isso é semear o bem com a mente. Assim também com a boca. Jamais semear uma palavra má, ou seja,
palavras indignas de um cristão, mas sempre dizer palavras santas, úteis, boas, eis o semear o bem com a boca. Depois, com o coração, amar somente a Deus, desejar, palpitar, tender para Deus, eis o semear o bem com o coração, e assim com as mãos, realizar obras santas com os pés, caminhar seguindo os exemplos de nosso Senhor, eis outra boa semente. Ao ouvir isso, pensei comigo mesma, então, mesmo nesta minha posição, posso também semear o bem, apesar da minha extrema miséria. Mas refleti nisso com certo temor, temendo que o Senhor me pedisse contas se eu tivesse semeado bem. Então, em meu interior ouvi: a minha bondade é tão grande que é um grande erro apresentar-me como severo, muito exigente e rigoroso. Oh, que afronta fazem ao meu amor! Eu não pedirei outra conta que não seja do pequeno terreno que lhes dei, e não pedirei contas para condená-los, mas para dar-lhes o fruto de sua colheita, dando a inteligência que quanto mais me tiver compreendido na vida, mais me compreenderá no céu, e quanto mais me compreender, tanto mais será inundada de júbilo e bem-aventurança. Darei à boca o fruto dos diversos sabores divinos, harmonizando sua voz acima de todos os outros bem-aventurados. Darei às obras o fruto dos meus dons, e assim a tudo o mais. 23 de agosto de 1908. O sinal de que há alguma culpa, continuando no meu estado habitual. Estava muito preocupada quanto ao estado da minha alma e dizia comigo mesma: quem sabe que mal há em minha alma para que o Senhor me prive dele e me deixe abandonada a mim mesma. Nesse momento, assim que ele veio, preencheu-me inteiramente de si e todo o meu ser voltou-se completamente para ele. Não havia sequer uma fibra ou um movimento que não tendesse a ele. Depois disso, ele me disse: viste, minha filha, o sinal de que há alguma culpa na alma, quando se encontra privada de mim, é que quando volto, ela não fica inteiramente repleta de Deus, nem seu ser está imediatamente disposto a imergir-se completamente em mim, de modo que não reste sequer uma fibra que não esteja fixada no seu centro, onde a culpa ou algo que não me pertence inteiramente, nem eu posso preenchê-la, nem a alma pode imergir-se em mim. A culpa, sendo matéria, não pode entrar em Deus, nem correr para Ele. Portanto, aquieta-te e não te perturbes. 26 de agosto de 1908. A Constância. Continuando no meu estado habitual, estava toda aflita e quase entorpecida pelas habituais privações. Então, assim que apareceu rapidamente, ele me disse: minha filha, aquilo que mais quero que tenhas a peito é a constância no bem, tanto no interior quanto no exterior, porque a repetição de me amar
dos tantos atos interiores e do bem constante, faz crescer sempre mais a vida divina na alma e com tal energia que pode ser comparada àquele menino que, crescendo em um ar puro e alimentando-se de alimentos saudáveis, desenvolve-se bem, com plena saúde, até atingir a estatura devida, sem precisar de médicos nem remédios. Pelo contrário, torna-se tão robusto e forte que pode levantar e ajudar os outros, enquanto aquele que não é constante cresce como um menino que nem sempre se alimenta de alimentos não bons e vive em um ar pútrido, cresce doente. E, como seus membros não têm força para se desenvolverem e crescerem por falta de boa nutrição, acabam por se desenvolver com defeitos. Assim, nele se forma um tumor aqui, um abscesso ali. Dessa forma, ele anda mancando, fala com dificuldade. Pode-se dizer que é um pobre aleijado, ainda que tenha alguns membros saudáveis, pois os defeituosos são em maior número e, apesar de consultar médicos e tomar remédios, pouco ou nada lhe servem, porque seu sangue está infectado pelo ar pútrido e seus membros são fracos e defeituosos pela falta de um alimento adequado. Assim será um homem, mas não chegará à estatura devida e precisará de ajuda, sem poder ajudar os outros. Assim é a alma inconstante. A inconstância no bem é como se a alma se alimentasse de alimentos não bons e, ao aplicar-se a outras coisas que não são Deus, é como se respirasse ar poluído. Por isso, a vida divina nela cresce com dificuldade, de maneira miserável, faltando-lhe a força e o vigor da constância. 2 de setembro de 1908. O sinal da verdadeira caridade para com o próximo. Passo dias amargos pelas contínuas privações do bendito Jesus. Assim que ele veio, disse-me: minha filha, o sinal para conhecer se alguém tem verdadeira caridade é se ama os pobres, pois se ama os ricos e lhes presta auxílio, pode ser por esperança de algo, por interesse, por simpatia, pela nobreza, pela inteligência, pelo belo discurso e até mesmo por temor. Mas se ama os pobres, os ajuda, os socorre, é porque vê neles a imagem de Deus. Assim, não olha para a rudeza, a ignorância, a aspereza, a miséria, através dessas misérias, como por meio de um vidro, vê Deus, de quem tudo espera e por isso os ama, os auxilia, os consola, como se estivesse fazendo ao próprio Deus. Eis o belo modelo da verdadeira virtude, que começa em Deus e termina em Deus. Mas aquilo que começa na matéria, matéria produz, e na matéria termina. Por mais esplêndida e virtuosa que pareça a caridade, se não se sente nela o toque divino, nem quem a pratica, nem quem a recebe percebe,
Assim, ambos acabam por sentir-se incomodados, entediados e cansados, e se houver ocasião, até utilizam para cometer faltas. 3 de setembro de 1908. Para ser luz, tudo deve proceder da verdade. Estando em meu estado habitual, o bendito Jesus apareceu-me, todo luz, e disse estas simples palavras: eu sou luz. Mas de que é formada essa luz? Qual é seu fundamento? A verdade. Portanto, sou luz porque sou verdade. Assim, para que a alma seja luz e tenha luz em todas as suas ações, estas devem proceder da verdade. Onde há artifício, engano, duplicidade, não pode haver luz, mas apenas trevas. E como relâmpago, desapareceu. 5 de setembro de 1908. Não é Deus quem muda, mas a criatura. O juízo de Deus. Continuando, no meu estado habitual, conversava com o confessor. E ele dizia: quão terrível será ver Deus indignado. Tanto é verdade que no dia do juízo, os maus dirão: montes, sepultai-nos, destruí-nos, para que não vejamos a face de Deus indignado. E eu disse: em Deus não pode haver indignação, mas tudo depende do estado da alma. Se ela é boa, a presença divina, suas qualidades, seus atributos, atraem inteiramente para Deus, e ela se consome no desejo de se imergir nele. Se é má, sua presença a esmaga, a repele para longe de si, e a alma, vendo-se rejeitada e não sentindo em si nenhum germe de amor por um Deus tão santo, tão belo, e ela mesma tão feia e má, desejaria desaparecer de sua presença, se possível, até mesmo destruindo-se. Portanto, em Deus não há mudança, mas conforme somos, experimentamos diferentes efeitos. Depois pensei comigo mesma: quantos disparates eu disse! Durante o dia, enquanto fazia a meditação, assim que veio Jesus, disse-me: minha filha, dissestes bem, eu não mudo, mas conforme a criatura muda, assim ela sente os diferentes efeitos da minha presença. De fato, como pode temer quem me ama? Se sente todo o meu ser fluir dentro do seu e formar sua própria vida? Pode temer a minha santidade, se dela participa? Pode envergonhar-se da minha beleza, se empenha sempre mais em embelezar-se para me agradar e se assemelhar a mim? Sente-me correr em seu sangue, em suas mãos, em seus pés, em seu coração, em sua mente, em tudo, tudo do meu ser divino, de modo que tudo isso lhe pertence, é todo seu. Poderá então temer? Poderá envergonhar-se de si mesma? Isso é impossível. Ah, minha filha, é o pecado que lança tamanha desordem na criatura, até o ponto de desejar destruir-se, para não suportar a minha presença. No dia do juízo será terrível para os maus, não vendo neles sequer um germe de amor, mas sim o ódio contra mim. Minha justiça exige que eu não os ame. Ora, as pessoas que não se amam, não desejam estar juntas e buscam meios para se afastar uma das outras. Eu não os quererei comigo, e eles não quererão permanecer. Fugiremos um do outro,
Somente o amor une tudo e torna tudo feliz. 6 de setembro de 1908. O mistério da flagelação e da ressurreição. Quem se condena é porque obstinadamente o quer. Continuando no meu estado habitual, estava pensando no mistério da flagelação. Quando Jesus veio e, pressionando com sua mão sobre os meus ombros, no meu interior, ouvi dizer: minha filha, quis que minha carne fosse dilacerada em pedaços e que meu sangue fosse derramado de toda a minha humanidade, para reunir toda a humanidade dispersa, de fato, ao fazer com que tudo o que foi arrancado da minha humanidade, carne, sangue, cabelos, na ressurreição, nada fosse perdido, mas tudo fosse reunido novamente à minha humanidade. Com isso, eu incorporava todas as criaturas em mim. Assim, depois disso, quem se dispersa de mim é porque, por vontade obstinada, arranca-se de mim para perder-se. 7 de setembro de 1908. Quanto mais se deixa a terra, mais se recebe do céu. Continuando no meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus, disse-me: minha filha, quanto mais a alma se priva das coisas da terra, tanto mais receberá no céu. Assim, quanto mais pobre for na terra, mais rica será no céu. Quanto mais se priva de gostos, prazeres, divertimentos, viagens e passeios na terra, mais encontrará em Deus. Ó, como percorrerá os espaços dos céus, especialmente nos céus imensuráveis dos atributos de Deus, uma vez que cada atributo é um céu, um paraíso a mais. E entre os bem-aventurados há aqueles que entram apenas na superfície dos atributos de Deus, outros que caminham pelo meio e outros que sobem ainda mais alto. E quanto mais avançam, mais saboreiam, mais gozam, mais se deleitam. Assim, quem deixa a terra ganha o céu, ainda que seja na menor das coisas. Segue-se que quem mais for desprezado, mais será honrado. Quem for menor, maior será. Quem mais for submisso, mais domínio terá, e assim por diante. E, no entanto, entre os mortais, quem pensa em se privar de algo na terra, a tê-lo eternamente no céu? Quase ninguém. 3 de outubro de 1908. É necessário estar sempre em ato de fazer o bem, para estar na graça e para ter Jesus. Nesta manhã, o bendito Jesus, assim que apenas como uma sombra se fez ver, disse-me: minha filha, enquanto a alma está em contínuo ato de operar o bem, a graça está com ela e dá vida a todo o seu operar. Se, porém, permanece na indiferença de fazer o bem ou em ato de operar o mal, a graça se retira, porque não é parte dela, e não podendo ter parte, nem ministrar-lhe sua própria vida, com pesar se vai desgostando-se sumamente. Por isso, queres que a graça esteja sempre contigo e que a minha própria vida forme a tua? Permanece em contínuo ato de fazer o bem, e assim terás desenvolvido em ti todo o meu ser, e não te entristecerás tanto quando, por vezes, não tiveres a minha presença, porque não me verás, mas me tocarás em todo o teu operar,
e isso diminuirá, em parte, a dor da minha privação. Livro do Céu, volume 8. Escrito Serva de Deus, Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.